E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais esse encontro. A gente vai resenhar um livro fantástico, Os Cossacos, Lev Tolstói, meu escritor preferido, sempre uma grande honra falar de Tolstói, né? Tem obra dele resenhada aí no canal, Guerra e Paz, Ana Karenina, né? O Tolstói foi um dos maiores, se não o maior escritor da era de ouro da literatura russa durante o século XIX, né? E esse é um livro muito especial porque é um livro extremamente autobiográfico, né? Um livro em que ele retrata experiências que ele realmente viveu, né? E a gente vai falar mais do escritor e da relação da obra dele toda com esse livro aqui na segunda parte do vídeo, né? Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês enquanto eu estava lendo esse livro aqui, aconteceu uma coincidência incrível que eu vou compartilhar na segunda parte do vídeo. O pessoal que acompanha o canal vai perceber, né? Uma coisa que eu já tinha falado naquele meu vídeo aí de umas 2 semanas atrás, né? Metas de leitura, aquisições e metas de leitura, né? E uma coisa que eu falei ali, eu lendo esse livro aqui, acabou que aconteceu uma coincidência incrível que a gente vai compartilhar na segunda parte do vídeo. Então, sem mais delongas, de que se trata esse livro? A história é a seguinte: um jovem aristocrata russo, que é oficial, é destacado para servir entre os cossacos, né, onde o território que atualmente é a Ucrânia, né? Os cossacos são a etnia, o povo que mais contribuiu para a formação do povo ucraniano, né? Da Ucrânia como um país, né? É como se fosse assim a cultura típica da Ucrânia são os cossacos, né? E esse jovem aristocrata, quando chega lá na região dos conflitos, ele é um jovem aristocrata que também é oficial do exército, né? Um junker, como chamam. E ele fica hospedado no Stanise, né, que é uma aldeia cossaca, né, paga aluguel lá, ele conserva o dele e tal. E ele passa a morar um tempo, a serviço do exército, ele passa a morar entre esses cossacos. E logo ele conhece os principais personagens da história, né, o tio Yeroka, né, que é um velho, mas um velho caçador, um cossaco típico, né, o principal personagem que passa toda a cultura cossaca para ele, para o jovem russo. O Lucharka, que é um guerreiro cossaco, né? Talvez o típico homem que aquela aldeia pode produzir de melhor, né? Um jovem alegre, guerreiro, né? Forte, belo, né? E a terceira personagem principal é a Mariana, uma moça cossaca que está prometida em casamento ao Lucharka, né? Como se fosse noiva, né? Prometida pela família para se casar com ele. Os dois meio que namoram, né? Então, a começar a morar lá, a conviver, né, com essa aldeia, com os habitantes dessa aldeia cossaca, ele vai entrando em contato com os costumes cossacos, né? E o tio Yeroka, esse velho, um velho extremamente forte, caçador, amante da liberdade, beberrão, é festeiro, né, vai passando para ele todos os costumes cossacos, né, de caça, viver entre a natureza, né? Ele vai participando das festas da aldeia, né? E ele vai também se apaixonando pela Mariana, né? Mas no momento que ele percebe que tinha um sentimento por ela, ele, ele ainda está preso a uma série de paradigmas sociais, né? Ele é um aristocrata russo, né? Não se casaria com a cossaca. E além do mais, existe uma barreira moral. Ela está prometida por Lucharka, que é um jovem caçador, que eu falei antes, que é amigo dele também, que ele faz amizade com esse rapaz. Então ele decide amá-la à distância, de uma forma meio que platônica, né? Por entender que não tinha como, não tinha nenhuma perspectiva em um relacionamento com ela. Então ele passa a amá-la à distância. Só que à medida que o jovem russo, o jovem oficial russo, Olienin, esse é o nome dele, à medida que o Olienin vai bebendo cada vez mais dessa fonte, convivendo com a família, convivendo com a aldeia, com a culinária, com os costumes, com as caçadas, com as festas, em contato com a natureza, em contato com a moça, ele percebe que o sentimento que ele vai desenvolvendo pela moça
não tem mais como ele ter uma atitude passiva em relação a isso. Ele não tem mais como amá-la de uma forma passiva à distância, né? Ele vai percebendo que é o tipo do amor verdadeiro, né? Aquele que desafia todas as análises racionais, né? Todos os paradigmas sociais, né? Então ele cogita, inclusive, vender todas as suas propriedades, vender tudo e virar um cossaco para poder casar com a moça e viver lá na tribo. De tanto que ele encontrou a felicidade nessa vida cossaca de uma forma geral, né? Então, indo direto a tal ponto, ele resolve chegar junto, né? Fazer um movimento, tentar a sorte em relação a ela. Só que existe também uma barreira moral, ela é noiva do Lucharca, né? E a gente chegou ao ponto que se eu falar mais, eu vou dar spoiler da história, né? Então a gente, a história, até o ponto que eu posso contar sem dar spoiler, né? Nosso objetivo aqui é só gerar uma curiosidade em relação ao livro, é esse, né? E o que é que se pode dizer em relação a esse livro, né? Em relação à obra do Tolstói, ela tem um traço muito característico em comum, todas as suas obras. Para entender o principal fator motivacional das obras do escritor, a gente tem que entender a sua vida, né? Entender todas as circunstâncias que o produziram. Então, filosofando um pouco, antes de entrar nesse assunto, a gente pode observar que a maioria das pessoas utilizam como sentido para uma vida, como sentido da vida, a busca de uma ascensão social e financeira, né? As pessoas passam a vida toda lutando, tentando ascender socialmente e financeiramente na vida. E essa busca acaba preenchendo a necessidade que a gente tem de encontrar um sentido para a nossa vida. E como a vida é muito dura, a maioria das pessoas nem sequer chega lá no topo da pirâmide e acaba morrendo sem saber se o sentido era esse mesmo ou não. As que conseguem chegar, as poucas que conseguem chegar, elas normalmente conseguem chegar através de muita luta, né? E quando chegam lá, acabam sendo ofuscadas e confundidas por todos os prazeres e privilégios inerentes a essa condição, né? Então, dificilmente se entregam a conjecturas filosóficas, né? Elas normalmente focam em aproveitar o que ganharam, né? O que é compreensível e, na maioria das vezes, inclusive, merecido, né? Então, por que eu dei essa filosofada? Para que a gente consiga entender exatamente a peculiaridade das circunstâncias em que o Tolstói foi forjado, né? O Tolstói nasceu já um nobre, nasceu numa família nobre, nasceu já com título de nobreza, um conde. E aos 9 anos de idade ele virou órfão, herdou toda a fortuna e as propriedades dos pais, além do status social. Ou seja, ele praticamente já veio ao mundo, já iniciou todo o seu processo de consciência já no estado que pouquíssimas pessoas da sociedade sequer experimentaram, né? E ele não se fez de rogado, ele aproveitou, caiu na vida mesmo, viveu uma fase de boemia muito intensa entre as duas maiores cidades da Rússia na época, Moscou e São Petersburgo, na jogatina, na boemia, frequentando os melhores lugares, né? Pegando geral, se relacionando com as melhores mulheres, e viveu intensamente essa vida durante um período, né? Só que quando o vazio existencial chegou, ele chegou de uma forma muito traumática, digamos assim, né? E o Tolstói passou a procurar uma forma de preencher esse vazio existencial, né? E essa forma quase obsessiva de preencher esse vazio, ela caracteriza praticamente todas as suas obras, e essa aqui não é diferente, né? Em todas as suas obras ele sempre dá um jeito de mostrar autobiograficamente a enorme necessidade dele de encontrar um sentido para a vida, um sentido para a felicidade, né? No Guerra e Paz, através do Pierre Bezukhov, né? Um personagem comprometido com o engrandecimento espiritual,
no Ana Karenina, através do Lievin, também um personagem autobiográfico, né? A morte do Ivan Ilitch, o Tolstói mostra apenas o vazio, né? O cara também era um alto funcionário público russo, e ele apenas mostra o vazio que seria uma vida daquela, né? Hipoteticamente, segundo a visão dele. E aqui não é diferente. Né? Isso aqui foi um dos primeiros livros do Tolstói, né? E aqui ele mostra essa busca de sentido. Ele começou a buscar esse sentido, primeiro, vivendo uma carreira militar, né, no exército. Ele participou da Guerra da Crimeia, né? E ele, de fato, ele viveu entre os cossacos, numa aldeia, né? Esse livro é fortemente autobiográfico, a gente não sabe o quanto, mas com certeza tem fortes elementos autobiográficos. E o principal foco desse livro é justamente mostrar o encontro da felicidade e do sentido da vida através de coisas simples, coisas completamente diferentes do lugar comum, do senso comum, de tudo que ele já nasceu tendo, né? Então, é muito interessante nesse livro aqui como a gente se eleva através do personagem Oliene, né? Quando o Oliene vai descrevendo todo esse processo de encontro da felicidade através de coisas simples que existiam na vida entre os cossacos, né? Como o contato com a natureza, né? As festas, a amizade, o contato com as famílias cossacas, né? O contato com a culinária simples, com a vida simples, com coisas simples da vida. E, por fim, o amor verdadeiro e intenso que ele nutriu por essa moça, a Mariana. Então, é um livro fantástico. Eu recomendo demais esse livro aqui, né? Naquele meu vídeo Metas e Aquisições para 2000... Não, Metas e Aquisições de Leitura, eu achei até que esse livro era um livro mais que detalhava mais a vida do povo cossaco, mas o foco não é isso. O foco é realmente o encontro, a busca pela felicidade nesse novo ambiente, né, que o jovem aristocrata russo passou a frequentar por imposição do seu serviço. Né? Então é um livro fantástico, é um livro que, como todos os livros do Tolstói, nos eleva espiritualmente. O Tolstói tem essa característica de elevar muito o ser humano. É o meu escritor preferido, disparado. Você vê que não é um livro grosso, é um livro fino, né? Um livro que você lê. Eu li esse livro aqui em 2 dias, 2, 3 dias eu li, né? Então recomendo demais esse livro aqui. Inclusive eu queria compartilhar com vocês uma coincidência incrível, né? Quem assistiu o meu vídeo Aquisições e Metas de Leitura, né? O canal é pequenininho, mas tem um pessoal que gosta, graças a Deus, que acompanha, né? Que prestigia. Então eu falei que eu tinha comprado um livro do Fenimore Cooper, um autor americano, autor de Últimos Moicanos, que merecia ser mais falado, merecia ser mais resenhado. Eu tinha comprado esse livro aqui, O Espião, foi o primeiro romance de sucesso do Fenimore Cooper, né, que eu ia ler. E para minha surpresa, eu lendo esse livro do Tolstói, até marquei a página. O Tolstói cita o Fenimore Cooper, né? Quem assistiu aquele meu vídeo viu que quando eu falei desse livro aqui, do Fenimore Cooper, e depois falei dos cossacos, mesmo sem eu ter lido ainda, eu fiz uma resenha bem parecida de um e de outro, né? Diz que o Fenimore Cooper, os personagens, era a mais perfeita tradução da liberdade. E depois falei do povo cossaco e disse a mesma coisa, né? O povo cossaco era um povo que, com os valores, a liberdade se encontrava entre seus principais valores, eram guerreiros orgulhosos, né? Com identidade muito forte, identidade própria, né? Acabei, por coincidência, falando a mesma coisa dos livros, porque eles tinham muito em comum. E de repente eu tô lendo isso aqui, o Oliene, o personagem principal, na caça com tia erótica, né? Seguindo pistas de bicho. E eu pensei, cara, isso aqui tá parecendo com os livros do Fenimore Cooper, né? E de repente não é que o Tolstói cita o Fenimore Cooper nesse livro aqui, é um livro escrito há quase 200 anos, cara. Olha aqui, eu até sublinhei, não sei se vai dar para ler aí, ó. Tá aqui, sublinhei aqui, ó. O Tolstói, o Oliene, o personagem do Tolstói, não foi numa nota de rodapé, não, foi no próprio romance. O Oliene falou que aquela caçada
com o tio Heroto, eu estava lembrando a ele o livro Pathfinder, do Fenimore Cooper, né? E uma coincidência muito feliz que eu falei desse livro e desse no penúltimo vídeo, né? E de repente esse livro, escrito há 200 anos atrás, você vê que na época não tinha internet, não tinha nada, o Tolstói era fã do Fenimore Cooper, um escritor que eu falei que merecia ser mais falado. E esse livro que ele falou aqui especificamente faz parte das Leatherstock Tales, né? Que são as obras mais famosas do Fenimore Cooper, que são cinco obras com os mesmos personagens, como se fosse uma saga. O Último dos Moicanos, que é a obra mais famosa dele, que foi adaptado para o cinema várias vezes e tal, ele é apenas uma dessas Leatherstock Tales, né? A que ele citou aqui é a Pathfinder, o mesmo que o personagem central também, o Olho de Falcão, um dos personagens centrais de Olho dos Moicanos, do Último dos Moicanos. O mesmo personagem que o Daniel Day-Lewis viveu no cinema naquela versão de 93, aquela versão fantástica, né? E outra curiosidade, no livro Pathfinder, o Fenimore Cooper trata de um amor platônico que o Olho de Falcão tinha por uma moça inglesa, mas ela estava prometida em casamento a um amigo dele, que também era inglês, né? Como eu não quero falar o final de nenhum dos dois livros, eu não vou dizer o que acontece. Mas o fato é que a história desse livro aqui tem muitos elementos em comum com a história do Pathfinder, né? De repente o Tolstói, como esse aqui foi um dos primeiros livros do Tolstói, tudo indica que o Tolstói bebeu muito dessa fonte, né? Uma fonte que eu cantei a bola há 2 vídeos atrás, né? Que era um autor que merecia ser mais falado, que ele era fantástico. Então, o Tolstói é considerado por muitos o maior escritor de todos os tempos, e o meu preferido, disparado, ele diz aqui através do Oliene, não é na nota de rodapé, no próprio romance, que ele deixa bem claro que ele era fã do Fenimore Cooper, né? E por alguns elementos que a gente vê na sua obra, a gente vê que de fato ele era, né? Então eu achei fantástica essa coincidência. Já comecei a ler esse livro aqui, O Espião. Ele não faz parte das Leatherstock Tales, né? Não é com aqueles personagens dos Moicanos, mas comecei a ler, já vi muita coisa muito interessante, né? Vou lendo devagarinho, eu estou lendo as 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, mas quando terminar eu pretendo resenhar esse livro no canal. E de repente, deixar aqui do lado do Solzhenitsyn, né? Solzhenitsyn merecia ser resenhado no canal também, né? Vamos começar a resenhar esses livros aqui também. E de repente a gente fazer uma resenha também das Leatherstock Tales, né? Trazer à tona, nem sei se tem em português, elas todas reunidas em forma de box, né? Talvez eu compre de fora e faça, porque eu acho que a literatura, assim, fantástica, fantástica. O contato que o homem tem com a natureza, né? Os personagens. Não é à toa que o Tolstói se inspirou neles, né? Pois é isso, pessoal. Queria agradecer por esse nosso encontro. Fique ligado no canal, que eu já estou terminando de ler outras coisas, já estou preparando outras resenhas. E a gente se encontra. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma sugestão, né, algum comentário, deixe aí nos comentários, que vai direcionando mais ou menos a ordem das coisas que a gente vai fazendo. Tá bom? Obrigado, pessoal.